Glória a Deus. Paz de Cristo a todos. Êxodo capítulo 11. Glória a Deus. Como eu havia falado a vocês, nós dividimos aí em 4 partes. Hoje tem bastante coisa, eu vou tentar sintetizar, porque quarta-feira que vem o culto vai ser mais enxuto por conta da ceia. E aí na quarta que vem eu falo sobre a travessia do Mar Vermelho, aí falo do Êxodo 15, 16, 17. Para adiantar aqui a ministração, Êxodo capítulo 11. Só para a gente ter uma base, mas nós vamos caminhar aqui dentro da... Para eu não esquecer nada aqui. Êxodo 11, só o verso 1, só o verso primeiro, só para ter como base aqui, tá bom? E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa, vos lançará daqui. Amém. Só esse versículo aqui. Semana passada nós falamos sobre o chamado de Moisés, falamos sobre o encontro de Moisés com Deus ali na sarça, algumas coisas referentes ao Egito. E hoje nós vamos falar aqui sobre os sinais que Deus usou Moisés para realizar no Egito, né? As 10 pragas e alguma coisa a mais sobre a Páscoa. E é muito pertinente, porque essa semana é semana de Páscoa, né? Então, eu acho que vai ser bem interessante pontuar algumas coisas sobre isso. Então, está dividido aí, ó, em síntese, aí, o esboço do capítulo 4 ao capítulo 12, os episódios. O que eu fiz aí? Eu dividi os episódios, né, para vocês terem uma ideia. Então, primeiro, nós temos uma conversa de Moisés com Deus, no capítulo 4. Nós falamos isso aqui na quarta-feira passada. Eu adiantei, na verdade, o assunto, porque esse material são para 5 aulas. Como nós teremos 4 quartas-feiras só, então sintetizei uma aula, eu acabei dividindo ela junto com as outras. Então, na quarta-feira passada, nós falamos sobre esse episódio, sobre o cajado de Moisés, sobre a mão ficar leprosa, os sinais, né? Aqueles sinais que Deus deu a Moisés no capítulo 4. Aí no capítulo 4, do verso 18 ao 31, Moisés retorna ao Egito. Depois de passar 40 anos em Midian, Moisés vai retornar ao Egito, tem algo interessante, nós vamos falar sobre isso. Do capítulo 5 até o capítulo 7, verso 13, Moisés confrontando Faraó pela primeira vez. Quando eles conversam, quando o cajado de Moisés vira serpente, e os magos do Egito, os mágicos, também transformam seus cajados em serpentes, e o cajado de Moisés engole as outras serpentes. Nós vimos a razão disso aqui, daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. Aí depois nós temos as 10 pragas, que vai de Êxodo 7, 14 até o 12, 30. E quais são elas, né? As águas se transformam em sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, a peste sobre os animais, né? A morte do gado, as úlceras, a chuva de pedra ou chuva de saraiva, que são pedras com fogo. Temos os gafanhotos, os 3 dias de trevas e, por fim, a Páscoa e a morte dos primogênitos, ok? Então, esse aí seria o esboço aí do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 12, verso 30. Isso aqui ajuda a ter um norte, tá? Isso aqui ajuda a ter... É uma bússola, na verdade, só para nós entendermos um pouco o que nós vamos falar aqui, o que nós vamos tratar aqui. Na verdade, a gente vai avançar um pouquinho mais. Como eu falei de Êxodo capítulo 4, então, se você quiser, tem um episódio muito interessante sobre Moisés que a gente tem que ler. Porque depois de Moisés encontrar com Deus, aliás, de Deus encontrar com Moisés no capítulo 4, e falar para ele, olha, os sinais são esses, o cajado vai virar serpente, nós vimos o que significa, a mão ficou leprosa, nós vimos o que significa, a água transformar-se em sangue, nós também vimos isso aqui semana passada. Mas aí o texto segue no verso 24 de Êxodo 4, olha o que o texto diz aí. É importante frisar isso aqui. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Deus quis matar Moisés quando Moisés estava a caminho do Egito. Isso aqui é um episódio que muitas vezes passa batido na nossa leitura. E o verso 25 diz, então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e o lançou a seus pés e disse, certamente me és um esposo sanguinário. Desviou-se dele então, ela disse, esposo sanguinário é por causa da circuncisão. Olha que episódio interessante.
Depois de todo aquele processo, depois daquele encontro de Moisés com Deus, depois de Deus dar tantos sinais a Moisés, Moisés ruma para o Egito e a certa altura do caminho, o texto diz que Deus se encontra com Moisés numa estalagem, provavelmente Moisés estava hospedado lá, e Deus tenta matar Moisés. Aí se você for pesquisar dentro da literatura judaica, que não é o nosso objetivo aqui, e nem tem como afirmar isso, mas é só nível de informação. Algumas torás comentadas também, inclusive a Thomas Nelson lançou uma, fica aqui a dica para você, a Thomas Nelson lançou uma torá com comentários, não são muitos comentários não, mas os comentários que tem são bem interessantes. Depois eu posso até postar, que eu não coloquei aqui no slide. E tem alguns comentários bem interessantes, e um deles que frisa lá é o seguinte: como é que isso aqui aconteceu? Moisés teria tido uma crise de convulsões. Moisés começou a convulsionar, e Zípora percebeu que Moisés iria morrer. E aí o que ela entende? Ela entende que tinha alguma coisa que Deus está virado com Moisés. E ela então faz a circuncisão do filho mais velho dela, e pega a circuncisão, o prepúcio do garoto, e joga aos pés de Moisés, e Moisés imediatamente para de passar mal, e Deus não mata Moisés mais por causa disso. E por que Deus queria matar Moisés nessa ocasião? Por que Deus veio afligir Moisés? Porque Moisés sabe da circuncisão, ele sabe que é preciso circuncidar. Moisés ia pregar um povo circuncidado, e o filho dele não era circuncidado. Então Moisés estava sendo hipócrita. Por quê? Porque ele ia pregar para um povo que ele não fazia dentro da casa dele o que era necessário. Então como é que ele vai pregar para um povo que tem circuncisão se o filho dele não é circuncidado? E aí o que a Zípora faz? Ela corta o prepúcio do garoto e joga a circuncisão aos pés de Moisés. E agora, matéria básica de hermenêutica, que não é o nosso objetivo aqui, mas é importante falar. Tipologia bíblica, algo que aconteceu no Antigo Testamento apontando para algo do Novo. Simbologia é diferente, simbologia ela é atemporal. O que é uma simbologia bíblica? Por exemplo, a pomba é símbolo temático do Espírito Santo, e continua sendo até hoje. Pomba sempre vai ser símbolo temático do Espírito Santo. Agora, esse episódio aqui é uma tipologia, algo que aconteceu no Antigo Testamento que apontava para o Novo. Repare, Moisés, por causa do pecado, ia morrer. Me ajuda aí, Moisés, por causa do pecado, iria morrer. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Só que aí o sangue da aliança do Filho livrou Moisés da morte. O que é a circuncisão? Uma aliança de Deus com o homem na parte mais íntima do corpo dele. E aí a aliança do filho de Moisés com Deus livrou Moisés da morte. Isso aqui é uma tipologia do Cristo. Nós somos Moisés, hipócritas. Por causa do nosso pecado merecemos a morte, mas por causa da aliança do filho, por causa do sangue da aliança do filho, nós estamos aqui vivos. Não era nem para você estar aqui essa quarta-feira, irmão, se o filho não tivesse feito uma aliança de sangue na cruz do Calvário, por mim e por você. Então, esses detalhes são importantes frisar, porque isso aqui aponta para o próprio Cristo. E aí Moisés, então, ruma ao Egito e vai conversar com o faraó. E aí nós vimos aqui que Moisés, Deus dá aquele sinal a Moisés, o cajado dele vira serpente, depois vira cajado de novo. Interessante que eu não falei isso aqui, mas acho que eu não falei. Se eu não falei, eu falo agora. No capítulo 4 ainda, Moisés joga o cajado no chão, ele vira uma serpente, e aí Deus fala, pega, mas pega pela cauda, não pela cabeça. Quando Moisés pega pela cauda, ela vira cajado novamente. Repare que esse mesmo cajado de Moisés, o cajado de Arão também vai fazer sinais, tá? Não vai dar tempo da gente entrar nisso, senão vai estender muito o horário aqui, mas algumas das pragas, não é Moisés quem realiza, é Arão. O cajado de Arão também faz milagres. Mas, em suma, esse cajado de Moisés que vira serpente é o mesmo que vai abrir o mar. Estende o cajado, Moisés, estende a mão, e o mar vai abrir, nós vamos falar sobre isso semana que vem, a abertura do Mar Vermelho. Então, repare que no capítulo 4, o mesmo cajado que vai abrir o mar no capítulo 14, vira serpente no capítulo 4. E Deus fala, manuseia direito, pega pela cauda, se pegar pela cabeça, não vai virar cajado, vai continuar sendo serpente e pode até te matar. Então, repare que o cajado fala de autoridade. E o mesmo cajado que abre o mar também mata. Porque a autoridade é assim, se você não souber usar, é um veneno. O mesmo cajado que abre mar também mata. Depende da maneira que você manuseia, que você usa. Por isso Deus falou, Moisés, manuseia de maneira certa, porque senão a autoridade vai te fazer matar. A autoridade vai te matar, vai fazer você morrer. Então, tudo tem um significado, tudo tem algo interessante para a gente pontuar. Alguns episódios interessantes de Moisés. Aí Moisés chega no Egito e lança o cajado dele no chão, o cajado dele vira serpente. Estou sintetizando, isso acontece do capítulo 5 até o capítulo 7, tá bom? Acontece esse episódio, entre o capítulo 5 e o capítulo 7. Moisés chega junto a Arão diante de Faraó. Detalhe, Moisés diz que é circunciso de língua. Moisés diz que tem os lábios pesados. E existem várias interpretações para isso aqui. Há quem acredite que Moisés fosse gago.
Só que no discurso de Estevão, em Atos 7, Estevão afirma que Moisés era homem poderoso em palavras e em obras. Será que Moisés realmente era gago? Não tem como a gente afirmar. Eu vou repetir para vocês o que eu aprendi lá no Egito. Eu aprendi isso aqui lá no Egito, estou compartilhando com vocês. Entenda bem, você tem que saber diferenciar uma afirmação de uma informação, ok? Então, vou dar uma informação, não é uma afirmação. Não diga o que eu não disse. O pastor Renan disse que é isso e isso. Não é. Estou dando uma hipótese. Pode ser que seja, e é algo que eu sou tendencioso a acreditar. Por quê? Moisés passou 40 anos no Egito. Ele aprendeu a falar egípcio, mas também falava hebraico. E foi para Midian e aprendeu a língua dos midianitas. Vamos lá, eu sou mineiro, eu moro no Rio de Janeiro há 23 anos. Quando eu abro a boca para falar aqui no Rio, alguém percebe que você não é daqui. Você não puxa no X, você puxa no S. Mas aí fica aquela mistura. Então, quando você passa muito tempo num lugar, você tende a pegar alguma coisa daquela língua. E Moisés não está há 4 semanas, há 4 meses, está há 40 anos entre os midianitas. Então, Moisés não fala mais o egípcio puro. Como é que ele vai conversar com o faraó? Deus fala, vai lá falar com o faraó. Moisés diz, mas eu tenho a língua pesada, a minha mistura de língua, eu não tenho mais o egípcio puro. Deus fala, mas seu irmão está lá desde que nasceu. Arão, ele vai te interpretar. Então, há a possibilidade, quando Moisés dizia que era pesado de língua, é porque ele não falava mais o idioma de maneira clara, ok? Estava misturado, porque o cara falava egípcio, hebraico e a língua dos midianitas. Então, isso aqui poderia ter atrapalhado na comunicação, e para falar com o rei não era qualquer um que poderia falar. Por isso que quando outros reis iam visitar reis, levava-se intérprete. Porque é uma afronta você falar de qualquer maneira com o rei, imagine com o faraó. Por isso que Arão vai acompanhar Moisés, é uma possibilidade, e isso os próprios egípcios acreditam, tá? Isso aqui foi o guia da caravana lá, que eu falei para vocês, o cara é egiptólogo, e ele me deu essa explicação, eu achei bem interessante, mas pode ser também que Moisés fosse gago. Mas o fato é que Moisés tinha alguma dificuldade de falar, e Arão vai interpretá-lo. Quando chegam lá no Egito, que eles lançam um cajado no chão, o cajado vira serpente, e aí os magos do Egito, eu não estou lendo o texto para a gente ganhar tempo, para entrar nas pragas, também fazem o mesmo sinal. Os cajados daqueles magos, daqueles mágicos, também viram serpente. Só que aí o cajado de Moisés engole aquelas outras cobras. A cobra de Moisés engole aquelas outras cobras. O que isso tem a ver com a aula da semana passada? Lembra do Ureus, ou Uraeus, na coroa de Faraó? Então, quando o cajado, a serpente de Moisés, engole a serpente dos magos do Egito, era Deus dizendo quem tinha mais poder. Era Deus dizendo quem tinha mais poder. Então não foi por acaso que o cajado de Moisés, transformado em serpente, engoliu as outras serpentes dos magos no Egito. E aí, como o faraó decide não libertar o povo, aí Deus então começa a enviar as pragas sobre o Egito, a fim de que o Egito percebesse quem Deus era. Então vamos lá, vamos falar um pouco aqui sobre essas pragas. O slide, por favor. Então, de onde eu tirei essas informações que eu vou trazer para vocês? Isso aqui é muito importante trazer a fonte, ok? Quais divindades egípcias foram envergonhadas com esses sinais? De onde eu tirei isso? Do comentário bíblico de Champlin, está ali, o volume 1, a partir da página 232, você vai encontrar. É um material riquíssimo, eu não concordo muito com a teologia de Champlin, ok? Mas as informações que ele dá são interessantes. E o livro dos mortos do Egito Antigo. E uma dica que eu dou, você não leia esse livro se você não tiver base bíblica, ok? Não leia esse livro se você não tiver base bíblica, porque tem muita coisa aí que é de cunho espiritual muito forte, ok? Então, de repente, você pode ficar confuso com alguma coisa ou outra, então não recomendo que você compre e leia se você não tem base bíblica, está iniciando na fé agora, não entra nisso não, que é furada, tá bom? Deixa para maluco igual eu. Mas é o livro dos mortos. Aí você vai entender sobre a cultura egípcia. O que os egípcios pensavam da pós-morte? O que os egípcios pensavam sobre alma? O que os egípcios pensavam sobre essas coisas, ok? Então, é uma leitura bem forte, bem pesada, mas lá fala sobre os deuses do Egito. Então, baseado nesses dois materiais aqui, a gente chega a essa conclusão, né? Quais deuses do Egito foram envergonhados com os sinais que Deus enviou? Vamos lá. A primeira das 10 pragas, as águas do Nilo se transformaram em sangue, Êxodo capítulo 7, a partir do verso 19. Qual era o intuito desse sinal? Quais os deuses do Egito que Deus estava envergonhando com as águas do Nilo se transformando em sangue? Primeiro, Api, que é o próprio Nilo. O nome Nilo é uma variação de Api. O nome do Nilo era o nome de um deus. Agora, o mais interessante é que Ísis também era a deusa do Nilo. Ísis é uma deusa muito conhecida na cultura egípcia. E havia uma época do ano que o rio Nilo ficava cheio, ele transbordava. Dentro da cultura egípcia, eles acreditavam que Ísis
chorava uma vez por ano. Por quê? Porque ela era mulher do deus Osíris. E Sete, o deus da morte, matou Osíris. E Ísis chorava por causa disso. Então, quando o rio Nilo transbordava, o que os egípcios acreditavam? Ísis está chorando. Aí o que Deus faz no primeiro sinal no Egito? Transforma as águas do Nilo em sangue. O que Deus está dizendo? Olha, na mão de você, na mão de Sete, o deus da morte, Ísis chora, mas na minha mão ela sangra. Quando as águas do Nilo se transformam em sangue, era Deus dizendo, não é nem Ape e nem Ísis quem manda no rio Nilo, sou eu. Eu faço o Deus de vocês sangrar. Eu mato o Deus de vocês. Porque não há outro Deus, só Deus é Deus. Para nós isso aqui não quer dizer muita coisa. Mas para um egípcio ver as águas do rio Nilo se transformar em sangue, isso aqui era humilhar o Deus deles. Era humilhar Ísis. Era humilhar o Deus Ape. Era Deus dizendo, não, quem manda aqui sou eu, não tem nenhum desses outros deuses aí. A deusa Ísis, ela era atribuída a ela toda a vida que tinha no Nilo. E quando você lê o contexto de Êxodo 7, a partir do 19, o texto diz que todos os peixes morreram por causa do sangue. É Deus dizendo, sou eu quem dei a vida, não foi Ísis quem criou os peixes. Fui eu quem criei lá em Gênesis, a partir do 1, e mandei a água produzir os seres vivos, e eles produziram. Era Deus envergonhando a deusa Ísis. Ok? Era Deus humilhando a deusa Ísis. Segunda praga, as rãs. Qual foi a divindade egípcia que foi envergonhada com a praga das rãs? A deusa Heket. Heket, a pronúncia seria essa. Ou Heket, como você queira. Heket, pode ver, eu procurei algumas imagens ali, ó. Ela tem a cabeça de rã. Ela é cultuada e a cabeça dela é como a cabeça de rã. Ela é tida como a deusa da fertilidade, das crianças que nascem. Por isso que Faraó mandou jogar as crianças no Nilo. Porque essa deusa, Heket, era a deusa da fertilidade, a deusa das crianças, do parto, ok? E aí, na segunda praga, Deus faz um monte de rã sair do Egito, do Nilo, perdão, e invadir as casas, inclusive a cama de Faraó. Todo o Egito ficou cheio de rã para tudo quanto é lado. E aí, de repente, só depois da ordem de Moisés é que essas rãs morrem. E o próprio Faraó pede, Moisés, fala com o seu Deus, para fazer essas rãs morrerem, retrocederem, que nós não aguentamos mais. Só que os egípcios cultuavam essas rãs, mas foram tantas, que quando eles viram, disseram, não, a gente precisa de uma intervenção de Deus aqui. Então Moisés pede para o seu Deus matar essas rãs. E aí Moisés então ora e as rãs começam a morrer. E era Deus dizendo, ei, o Deus do nascimento, o Deus que dá vida, o Deus que gera vida, não é Heket, é Jeová Jirê, é o Deus da provisão, é o Deus criador, Ele é o Deus que faz todas as coisas. Terceira praga, e terceiro Deus a ser envergonhado, ou Deus a ser envergonhado. Êxodo capítulo 8, a partir do verso 16, você vai ver Tote e Sete. Esses dois deuses foram envergonhados. Tote, olha que coisa interessante, ele era tido como o Deus da sabedoria e o Deus da magia, o Deus dos mágicos. Pode ver que Tote, aquele primeiro lá de cima, ó, que está com um cajado na mão, e ele tem um cabelo longo e como se fosse um mosquito. Aquele Deus era considerado o Deus dos mágicos. E olha como que a coisa é interessante, Tote. Quando Moisés pega as cinzas dos fornos, um punhado de cinza e joga para o alto, desculpa, o pó da terra, perdão, as cinzas são azuis. Quando Moisés pega o pó da terra e transforma em piolhos, os magos tentam fazer a mesma coisa, mas eles não conseguem fazer a mesma coisa. Eles não conseguem fazer a mesma coisa que Moisés. Por que eles não conseguem? Porque se eles tivessem feito, se eles tivessem conseguido transformar o pó da terra em piolho, eles iriam dizer, Tote, o Deus da mágica, é mais forte que o Deus de Moisés. Mas Moisés transformou pó da terra em piolho, e os mágicos não conseguiram transformar pó da terra em piolho. Era Deus dizendo, comigo não tem encantamento e nem feitiçaria. Não tem Deus da mágica. É por isso que contra você, irmão, não vale macumba, não vale encantamento, não vale feitiçaria. Não precisa ter medo disso. Não precisa ter medo disso. Então repare que tudo tem um significado, nada é por acaso. E aí o Deus Sete, que era o Deus da guerra, o Deus da confusão, o Deus do deserto, dentro da mitologia egípcia, ok? O Deus das areias do deserto. Quando alguém se perdia no deserto, era tragado pelas areias do deserto, alguém dizia, olha, foi Sete quem matou, era o Deus da confusão, o Deus da guerra. E a matéria-prima de Sete seria o pó da terra, a areia. E Deus pegou o próprio pó da terra
e transformou em piolho, transformou numa praga. Era Deus dizendo: a matéria-prima do Deus de vocês eu transformo em praga. A matéria-prima do Deus da guerra de vocês eu transformo em poeira. Para mim não é nada, para mim é só poeira. Então, quando Moisés transforma o pó da terra em piolho, é Deus dizendo: olha, não é Sete que é o Deus da guerra. Não é. Eu sou o Senhor dos exércitos. Eu sou o Deus que defende o meu povo. E o Deus dos exércitos de vocês, para mim, não é nada mais do que piolho, minúsculo, infame. Então, repare que tudo tem um significado. A quarta praga, as moscas. Quais foram os deuses desbaratados ou envergonhados com a praga das moscas? Quais as divindades egípcias? O Atite e Kepri, ou Kefri, como você queira pronunciar, que o P e R pode ter som de F na pronúncia, ok? O Atite e Kefri, esses dois deuses foram envergonhados na praga das moscas, ok? Se você prestar atenção, o Kefri, que é o segundo ali, na direita, o rosto dele é semelhante a um besouro, ou um escaravelho, ou escaravelho, como você queira pronunciar. E você vai ver muito isso dentro da cultura egípcia. Quem já assistiu aquele filme A Múmia, percebe que tem um monte de escaravelho, é porque tem a ver com a cultura egípcia. Era esse Deus aí, o Deus Kefri, que era representado por esse escaravelho. E quando Deus usa as próprias moscas para poder perturbar o Egito, para poder tirar a paz dos egípcios, era Deus fazendo uma separação agora. A partir dessa quarta praga acontece uma separação que é muito interessante. Deus vai usar as moscas para atormentar os egípcios, mas os hebreus não vão ser atormentados por isso. Olha aí, Êxodo capítulo 8, verso 22 e 23. Êxodo 8, 22 e 23. Essa é a quarta praga, a praga das moscas. Até a terceira praga, toda a terra sofreu. As águas do Nilo, as rãs, os piolhos. Mas da quarta praga em diante, Deus começa a fazer separação entre os hebreus e os egípcios. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nele não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. 23. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Mosca fala de coisa podre, nojenta. Não adianta você querer dar mel para a mosca. Ela prefere fezes. Mosca nunca vai saber o que é bom, só pousa naquilo que é ruim. Quando Deus envia essa quarta praga, Deus fala: só que na casa do meu povo, eles não vão entrar, elas não vão entrar. Porque na casa do meu povo a miséria não voa, a miséria não pousa, não faz ninho, a imundície não tem lugar. Você pode me ajudar a adorar a Deus aqui essa noite? Porque a partir da quarta praga Deus fez uma distinção. A miséria que atinge o mundo, e quando eu falo de miséria, não estou falando de condição social, estou falando de condição de alma, de condição moral, de condição ética. É Deus dizendo: a sua casa está protegida, as moscas da miséria não vão voar na sua casa, nem na sua família. Por quê? Porque a sua casa só cabe algo que voa o quê? É a pomba do Espírito Santo de Deus que voa lá. Nenhuma mosca vai ter espaço na sua casa. Então, da quarta praga em diante, Deus começa a fazer separação entre egípcios e hebreus. Aquilo que afligia os egípcios não aflige mais os hebreus. Ok? Esses foram os dois deuses que foram envergonhados com a quarta praga. A quinta praga, a morte do gado. Quais foram os deuses que foram envergonhados com a quinta praga? Apis e Hector, ou Actor, né? Mas pronuncia Hector. Foi esse Deus Apis, ali tem duas imagens dele, ó, em cima, outra embaixo, e o da sua esquerda, da sua direita, no caso, já é o Hector, ok? Que é uma deusa, na verdade, é a deusa Hector. Foi esse bezerro que Israel construiu no deserto. Quando eles fizeram um bezerro de ouro, foi esse Deus aí que eles fizeram, o Deus Apis. Por quê? Porque o Deus Apis era o Deus da cidade de Mênfis, era o padroeiro, usando um termo que você entende, da cidade de Mênfis no Egito. Quem estuda a história aqui sabe que Mênfis foi uma cidade muito conhecida dentro da história egípcia, e Apis, que era o deus da agricultura, o deus do gado, era também o padroeiro, era o deus da cidade
de Mênfis, havia uma escultura gigante dele lá. E quando Israel vai para o deserto, eles querem fazer um deus, eles fazem esse deus Apis, essa é a forma do bezerro. Ok? E o Hector era conhecido como a vaca celestial, a Hector, né, a deusa Hector, era a vaca celestial, protetora da fertilidade e de todo o Egito. E aí o que Deus faz? Deus fere os animais começam a morrer, mas mais uma vez Deus faz distinção, Êxodo capítulo 9, verso 6, marca isso aí, irmão, marca esse texto aí. Eu não coloquei nos slides para a gente ganhar tempo, porque a hora voa, né? Êxodo capítulo 9, verso 6, ó. A partir do verso 1 vem a morte dos animais. Mas olha o verso 6, verso 4, 5 e 6 para ficar melhor. Êxodo 9, verso 4, 5 e 6. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra tudo quanto for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo, amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte. Todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Era Deus dizendo. Vamos entender isso aqui, porque naquele tempo era uma cultura agrícola. Gado valia, era moeda de troca. O cara tinha uma terra, queria vender, aceitava gado, trocava-se gado. Gado era mesmo que dinheiro. Então, quando Deus faz separação aqui, morre o gado dos egípcios e o gado dos hebreus fica vivo, é Deus dizendo para Israel, sou eu quem cuido de vocês. E é Deus dizendo para o Egito, não é, nenhum desses deuses aí, não é Apis, não é Actor, não, sou eu o Deus que dá vida aos animais, sou eu o Deus da prosperidade. Se eu não cuidar, ninguém mais vai fazer você ser abençoado. Ok? Sexta praga. As úlceras. Isso aqui também é interessante. Sekhmet, que era conhecido como o deus das doenças, o deus da vingança, o deus da medicina egípcia. Sekhmet, deus da medicina egípcia. E aí o que Deus faz? Moisés pega cinzas, sopra, essas cinzas começam a causar úlceras nos homens, no povo, na verdade, feridas. Algumas traduções, tumores. Se você olhar na Torá, por exemplo, ou na King James atualizada, ao invés de úlcera vai aparecer tumores. Por quê? Porque os egípcios se gabavam da sua saúde. Vamos lá, vocês sabem disso aqui, estou pregando para um povo ávido por conhecimento, que ama conhecimento e que estuda. A medicina do Egito é avançada há muito tempo. Até hoje se estuda como é que os egípcios mumificavam pessoas. O processo de mumificação do Egito, avançadíssimo. Eles arrancavam o cérebro pela narina dos mortos. E até hoje se pesquisa como é que se fazia isso. O berço da medicina é o Egito. E aí Deus vai no berço da medicina e fere todo mundo. Mas os hebreus não são feridos. Era Deus dizendo o quê? Não é Sekhmet, o Deus que dá saúde. Não é Sekhmet, o Deus da medicina. Eu sou, não remédio, eu sou a cura. Você pode adorar o Deus que não é remédio, que é cura. Você pode tirar alguns segundos para adorar o Deus que te dá saúde. Isso. E essa praga, essa sexta praga, ela foi tão forte, foi tão intensa, que olha o que o texto diz. Deixa eu achar aqui, capítulo 9, do verso 8 ao verso 12. Olha o verso 11, Êxodo capítulo 9, verso 11, marca isso aí. Eu vou ler o 10 e o 11 do capítulo 9 de Êxodo. Essa é a sexta praga das úlceras. Olha o que o texto diz. E eles tomaram a cinza do forno e puseram diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna que arrebentou em úlceras nos homens e no gado. Verso 11, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Os magos que arrogavam para si o poder de cura, por causa das úlceras que Deus enviou, não podiam parar diante de Moisés. Tem uma tradução que diz que eles não podiam parar de pé. Eles foram tão feridos que eles não conseguiam ficar de pé diante de Moisés. Então era Deus mostrando para aqueles homens, mostrando para o Egito, quem dá saúde não é Sekhmet, quem dá saúde
sou eu. E nem aqueles que eram responsáveis por curar o povo conseguiram se curar. Não ficavam nem de pé diante de Moisés. Permaneciam nem de pé, os magos permaneciam nem de pé diante de Moisés. A 7ª praga, essa também é interessante. A saraiva, são pedras afogueadas. Qual foi a divindade egípcia que foi envergonhada com a praga da saraiva? Nut. Se você reparar na imagem aqui, não sei se dá para você ver bem daí, repare que o corpo dessa deusa tem várias estrelas dentro. Ó. Ela é azul, por causa da cor do céu, e várias estrelas. E repare que ela está em forma de arco, ó, os pés num lugar, as mãos no outro, porque os egípcios acreditavam que ela protegia os céus do Egito. Essa deusa protegia os céus do Egito. E aí Deus manda pedras afogueadas, que quebra tudo que é do Egito, e não quebra nada do que é de Israel. Era Deus dizendo, quem protege o céu não é Nut. Quem é a deusa Nut para proteger o céu? Eu sou o criador do céu. Eu sou o criador do céu. Então, quando pedras afogueadas descem e quebram tudo que é do Egito, essa deusa, dentro da cultura egípcia, foi envergonhada. Então, repare que cada praga, um deus vai sendo envergonhado, ou deuses vão sendo envergonhados. É Deus mostrando a sua soberania, a sua onipotência. É Deus mostrando quem está no controle o tempo inteiro. É Deus mostrando para o Egito quem é o verdadeiro Deus. Imagina os egípcios que acreditavam tanto na proteção da deusa Nut, vendo de repente pedras afogueadas descendo do céu, na mente deles, cadê a nossa deusa para segurar essas pedras? Cadê a nossa deusa para impedir que isso aconteça? E Deus do céu dizendo, não existe outro Deus, eu sou o único Deus criador dos céus e da terra. Aí vem a 8ª praga, que são os gafanhotos. Qual foi a divindade egípcia que foi envergonhada? Osíris, Deus da vegetação, Deus dos mortos, o Deus que era responsável por julgar os mortos depois que eles passavam para o outro mundo, dentro da mitologia egípcia, é claro. E aí Deus faz um enxame de gafanhotos voar do deserto e devorar tudo que era do Egito. O que eu quero que você tenha em mente, para você, quando você lê isso aqui de novo, o que eu quero que você tenha em mente? Que o povo não olhava para aqueles gafanhotos, como nós olharíamos hoje. Porque dentro da nossa cultura, o gafanhoto não representa nada. Mas na cultura egípcia, um gafanhoto representava um deus. Dentro da cultura egípcia, um gafanhoto representava Osíris. Então, quando eles viam um gafanhoto comendo tudo que era deles, na mente deles, o nosso Deus se voltou contra nós. Ou o nosso Deus é subordinado ao Deus de Israel. Porque foi Moisés quem mandou. Meu Deus. O nosso Deus que julga os mortos, que nós achamos que julga os mortos depois que eles passam para a vida além, Moisés deu uma palavra, levantou o cajado e ele agora está devorando a gente. Quando você lê o texto das pragas, você tem que entender isso. Cada praga dessa, na mente dos egípcios, era um deus deles que estava sendo envergonhado. E nesse caso aqui, um dos mais fortes dos deuses deles, que era Osíris. E aí depois os gafanhotos vêm, comem tudo que é de Israel, desculpa, dos egípcios, e não comem nada do que é de Israel. E aí tem a 9ª praga, essa também é muito interessante. Qual foi a 9ª praga? Os 3 dias de trevas. Êxodo capítulo 10, verso 21 ao verso 29. Qual foi a divindade egípcia que foi envergonhada com isso aqui? Esse é o Deus maior dentro do panteão egípcio. Dentro do panteão egípcio, o que é o panteão? É o aglomerado dos deuses, para você entender. E dentro da hierarquia do panteão egípcio, Ra, o Deus Sol, era o Deus mais forte de todos. O Deus mais forte de todos. E na 9ª praga, Deus estabelece 3 dias de trevas. E olha como que o texto é rico e lindo. Marca aí, Êxodo capítulo 10, a partir do verso 21. Verso 23. Aliás, 22 e 23 para ficar melhor. Então, estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. 23. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações, nas suas casas.
Não me pergunte como isso aqui aconteceu. Como eles tinham luz em casa, os egípcios não. Mas olha que loucura, 3 dias, trevas espessas. O que é trevas espessas? Trevas densas. Se alguém quisesse andar dentro de casa, tinha que andar apalpando, porque não enxergava um ao outro. 3 dias. Dentro da cultura egípcia, dentro da mitologia egípcia, o meio-dia era a hora mais forte. Por quê? Porque o deus Ra estava com todo o seu poder, porque o sol estava no meio da terra. E durante 3 dias o sol não apareceu. Durante 3 dias não teve sol. Imagina os egípcios em trevas, mas olhando de longe lá para a terra de Gozan, ou Gozém, como você queira, e vendo a casa dos hebreus iluminada. Isso aqui se aplica perfeitamente a nós. Por quê? Porque enquanto lá fora o mundo caminha em trevas, na sua casa resplandece a luz da presença do Deus Todo-Poderoso. Eu queria que você tirasse alguns segundos para adorar a Deus aqui. É culto de ensino, mas isso não impede você de adorar a Deus. Eu vou liberar a palavra que a treva que atormenta o mundo lá fora não vai entrar na sua casa. Na sua casa vai resplandecer a luz do Evangelho, a luz de Cristo. Enquanto o mundo passeia pelas trevas, na sua casa brilha a luz do Evangelho. E a 10ª praga? Qual foi o Deus que foi envergonhado com a 10ª praga? Irmão, isso aqui é forte. Marca isso aí na sua Bíblia, tá? Daqui a pouco eu vou te mostrar o texto. A 10ª praga. Nós vimos aqui então as 9. E a 10ª? Qual Deus do Egito foi envergonhado com a 10ª praga? Nós vamos para o texto já já. A 10ª praga, a morte dos primogênitos, e junto à morte dos primogênitos estabeleceu-se a Páscoa. Então foram 2 eventos juntos. A morte dos primogênitos, a 10ª praga, e durante a 10ª praga Deus estabeleceu a Páscoa. Ok? Então, aquilo que foi condenação para os egípcios, foi libertação para os hebreus. O que foi condenação para os egípcios, a 10ª praga, morte para os egípcios, foi libertação para os hebreus, ao mesmo tempo. Dentro da cultura egípcia, dentro da mitologia egípcia, fica melhor, existem mais de 2.000 tipos de deuses. Mais de 2.000 tipos de deuses. Nessas 10 pragas, foram os mais conhecidos que Deus envergonhou. Mas, como eu disse aqui, para eles lá, quase tudo era Deus. Então são mais de 2.000 deuses. E qual desses 2.000 deuses que Deus envergonhou na 10ª praga? Próximo slide, por favor. Êxodo 12, verso 12. Marca esse texto aí, por favor, na sua Bíblia. Olha o que o texto diz. E eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Agora segura. E sobre todos os deuses do Egito. Não, para de graça. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Na 10ª praga, Deus pegou todos os mais de 2.000 deuses do Egito e falou: nenhum deles tem poder, nenhum deles pode parar o meu agir, nenhum deles pode impedir eu libertar o meu povo. Todos os deuses do Egito foram envergonhados na 10ª praga. Quem pode adorar esse Deus que está acima de todos os deuses? Esse Deus que, conforme escreveu Isaías, não há outro fora dele, só Ele é o Senhor. Deus falou com Moisés: todos esses deuses vão ser humilhados, porque nenhum deles vai poder impedir o meu povo de sair. Se juntar todos os mais de 2.000 deuses do Egito, nenhum deles vai poder impedir o que eu vou fazer essa noite. Porque operando Deus, irmão, quem impedirá? Próximo slide, por favor. Aí o esboço do capítulo 11 ao capítulo 15, a gente vai ficar só na metade. Na próxima quarta-feira eu falo sobre a travessia do Mar Vermelho e o cântico de Moisés. Mas aí nós temos a Páscoa e a morte dos primogênitos, do capítulo 11 ao capítulo 12, verso 30, e o êxodo em direção ao Mar Vermelho, a fuga. Êxodo significa fuga, você sabe disso? Por favor, o próximo slide, aí a morte dos primogênitos, vamos pontuar isso aqui. A morte dos primogênitos e a Páscoa. Êxodo 11, do verso 5 ao verso 7, Deus anuncia a morte dos primogênitos. Vamos ler isso aqui, que isso aqui é importante. Do verso 5 ao verso 7. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está de trás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito
qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua. Desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. E aí fica a pergunta para nós, por que Deus matou os primogênitos do Egito? De vez em quando você vai ouvir aí algum ateu, algum cético, dizendo que o Deus do Antigo Testamento era um Deus sangrento. Como é que vocês conseguem cultuar um Deus que mandava matar? Um Deus que matou os primogênitos do Egito? O que os primogênitos do Egito têm a ver? Por que Deus não matou o próprio faraó? Por que Deus não castigou os homens, vai castigar os primogênitos? Olha como é que as coisas são. Primeiro, vou pontuar duas coisas aqui. Coloca o slide, por favor. Deus já havia dado ordem a Moisés que alertasse a faraó sobre essa possibilidade. Onde está isso? Êxodo 4, verso 22 e 23. Consegue colocar para mim aí? Êxodo 4, 22 e 23. Eu falei isso aqui numa mensagem algum tempo atrás. Vamos pontuar isso aqui agora para você ter uma resposta. Quando alguém te indagar, você vai ter uma resposta. Êxodo capítulo 4, verso 22 e 23. Olha o que Deus fala com Moisés. Antes de Moisés ir para o Egito, no capítulo 4, Moisés ainda estava em Midian. É aquele episódio do cajado que vira serpente, da mão que fica leprosa. É aquele episódio, na hora da chamada. Olha o que Deus fala com Moisés. Vai lá e fala com o faraó. Assim diz o Senhor, Israel é meu filho. Me ajuda, meu? Então Deus falou, fala com o faraó, que o povo que ele está segurando lá, não é qualquer povo, é o meu. Agora olha o verso 23. Digo-te, pois, deixar ir o meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Deus nunca aplica juízo sem antes não exercer misericórdia. Deus nunca aplica juízo sem antes não exercer misericórdia. Deus avisou a faraó, não toca nos meus, senão vou tocar nos seus. Não toca nos meus primogênitos, no meu primogênito. Porque se tocar neles, eu toco em você, fala nos seus. Porque quem mexe com você, irmão, está mexendo com aquele que te chamou. Então não entra nessa furada de se levantar contra quem Deus levantou. Então, primeira coisa, Deus já tinha avisado. Você pode ver que a maioria das pessoas que entram em dificuldade, se você for perguntar, ainda mais que está afastado do Evangelho, ele fala assim, eu sei porque eu estou passando por isso. Que Deus já tinha me avisado. E se Deus não falou com você através de profeta, só se você não lê a Bíblia, porque está escrito, ele vai falar de algum jeito com você. Já está dito, já está alertado. Agora, a segunda coisa, vamos lá, coloca de novo, por favor, o slide. Deus deu 6 oportunidades a Faraó para que libertasse Israel. Vou te explicar por quê com calma. Próximo slide, por favor, querida. As oportunidades que Deus deu a Faraó. Vamos lá, Êxodo 7, verso 13. Olha o que o texto diz, tá? Você vai entender agora. Êxodo 7, verso 13. Antes da primeira praga, ok? Moisés conversa com Faraó, o cajado de Moisés, a vara de Moisés vira cobra, engole as outras serpentes de Faraó. Mesmo assim, Faraó não liberta o povo. Olha o que o texto diz, Êxodo 7, verso 13. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Então, preste atenção. O coração de Faraó se endureceu. Agora, por favor, próximo texto, Êxodo 7, 23. Êxodo 7, verso 23. Depois da primeira praga. E virou-se Faraó e foi para sua casa, e nem ainda nisto pôs o seu coração. Então, repare que mesmo quando a água do rio Nilo virou sangue, Faraó continuou com o coração endurecido. Êxodo 8, verso 15. Vendo, pois, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não ouviu como o Senhor tinha dito. Então, repare que Faraó continuou com o coração endurecido. Agora, Êxodo 8, 19. Isso foi depois da praga das rãs. Agora, depois da praga dos piolhos. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Ou seja, Deus já tinha falado com Moisés. Moisés, o coração de Faraó vai estar duro. Então, Faraó endureceu o coração. Êxodo 8, 19. Agora, Êxodo 8, 32. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo.
Agora Êxodo 9, verso 7. Vai marcando aí, Êxodo 9, verso 7. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Agora para fechar a linha de raciocínio, Êxodo 9, verso 12, depois da praga das úlceras, olha o que o texto diz. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó. Até a sexta praga, foi Faraó que endureceu o coração. Daí por diante, Deus endurece o coração de Faraó. Mudou completamente. O primeiro encontro de Moisés com Faraó, sem praga. Depois mais 6 pragas, e Faraó endureceu o coração de livre e espontânea vontade. A partir daí, da 7ª oportunidade, eu coloquei 6, mas são 7. A partir da 7ª oportunidade, aí Deus começa a endurecer o coração de Faraó. Então Deus deu a Faraó 7 oportunidades de libertar o povo. E Faraó endureceu o coração. Aí depois da 7ª, Deus falou, agora eu vou endurecer o coração dele, que eu quero que o Egito saiba quem sou eu. Então Deus não castigou Faraó e o Egito porque ele é cruel, porque Deus foi dando oportunidade. E talvez tem gente me ouvindo aqui essa noite, Deus está dizendo, estou te dando oportunidade. 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 Vai seguir Faraó, vai seguir Deus. Estou te dando oportunidade. Estou te dando oportunidade. Vai endurecer o coração ou vai reconhecer que não há outro Deus? Estou te dando oportunidade. Estou te dando oportunidade. E só quem quer aproveitar as oportunidades que Deus dá, levante a sua mão aí, faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir, porque você não vai perder as oportunidades que Deus está dando para engrandecer o nome dEle, para exaltar o nome do Senhor. Não endureça o seu coração. Então, primeiro Deus foi dando oportunidade. Deus avisou, Faraó endureceu o coração, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu dei todas as referências para vocês. Aí depois o texto diz, aí sim, Deus endureceu o coração de Faraó. Falou, agora é comigo, agora sou eu que não quero mais. Agora eu vou aplicar juízo. E aí vamos para a instituição da Páscoa, e a gente vai caminhar aqui também, que tem bastante coisa para a gente ver, mas eu vou adiantar para a gente poder encerrar no horário. Êxodo 12, verso 2, só uma informação que eu acho importante, tá? Ali está a fonte de onde eu tirei, tá bom? Se você quiser, tira uma foto aí, depois você acha esse material para comprar. Se eu não me engano, esse comentário, ele mudou de editora, tá? Não está mais pela editora Atos. Se eu não me engano, ele mudou de editora, foi relançado, mas é um material muito bom, material de cunho exegético, tá? Para você que gosta de teologia. Êxodo 12, verso 2, o texto diz, eu vou ler para vocês. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Por que é importante essa informação aqui? Vamos lá, porque o mês da Páscoa seria o princípio dos meses, ou seja, o início do ano, no calendário judeu. Mas tem uma distinção que você tem que fazer no calendário hebraico, do calendário judaico, na verdade, agora. Não mais hebreu, mas calendário judaico. Que eu falei a diferença disso aqui semana passada também. Esse evento estabeleceu Abib, ou seja, mais tarde seria chamado de Nissan, como o primeiro mês do calendário religioso de Israel. Então a Páscoa, no mês de Nissan, ou mês de Abib, é o primeiro mês do calendário religioso, mas no calendário civil é o mês de Tisri, ou Tisri, como você queira. Então preste atenção, tem 2 calendários, o religioso e o civil. Por que tem conta que as pessoas tentam fazer conta bíblica para tentar fazer alguma especulação sobre alguma profecia bíblica que se enrola? Porque o calendário, além de ser o calendário lunar, ele tem o calendário civil e religioso. O nosso calendário ele é solar, nosso calendário é por causa do sol, por isso que a cada 4 anos é um ano bissexto, são 365 dias e 6 horas que leva para fazer toda a rotação. E aí a cada 4 anos, juntando essas 6 horas, 366 dias. E o calendário dos judeus, ele é lunar e tem um calendário civil e o religioso. Então, se você tentar entrar para fazer as contas, para saber quando é que vai acontecer alguma coisa, é bem difícil de fazer. Por isso que tem gente que fica conjecturando um monte de coisa e não chega a lugar nenhum. E a Páscoa, ela dá início ao calendário religioso, ok? E acontece aqui por volta do mês de abril, entre meados de março e abril, foi quando aconteceu o Êxodo. E aí tem o Cordeiro Pascual. Vamos lá, aproveitando para falar, porque a Páscoa está chegando aí, e nós sabemos que Páscoa não tem nada a ver com chocolate nem com coelho. Nada a ver, nada a ver.
O cordeiro da Páscoa era o sacrifício aceitável que Deus mesmo tinha instituído. Foi o próprio Deus quem falou: Moisés, ó, os egípcios vão morrer, mas o meu povo não vai morrer. O cordeiro vai morrer no lugar deles. Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Morte também teve na casa dos hebreus. Só que na casa dos hebreus quem morreu não foi o povo, quem morreu foi o cordeiro. Não, para de graça. Morte tem que ter. Porque o salário do pecado é a... Então ele tomou os nossos pecados sobre si. Então morte também teve na casa dos hebreus. Só que quem morreu não foram os hebreus, o cordeiro morreu no lugar deles. E aí, Cristo é a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5, verso 7. Coloca isso aí para mim, por favor, se puder, na tela. Eu até iria ler na minha Bíblia, aqui, mas a gente ganha tempo. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Frisa esse texto aí na sua Bíblia também, irmão, porque esse texto é importante dentro da nossa teologia. Da teologia protestante, da teologia pentecostal, esse texto é importante. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. A nossa Páscoa não é coelho nem chocolate. A nossa Páscoa é Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Jesus substituiu a Páscoa hebraica pela ceia. Faça isso em memória de mim todas as vezes que vocês se juntarem. Enquanto eles esperam uma vez por mês para celebrar a libertação, todo mês, uma vez por ano para celebrar a libertação, todo mês nós estamos aqui 2 vezes por mês. Como será quarta-feira que vem, celebrando a nossa Páscoa, a nossa libertação, porque Cristo é a nossa Páscoa. Por que é importante frisar isso aqui? E eu preciso falar porque eu estou na minha igreja, porque tem gente querendo judaizar o cristianismo, voltando a celebrar ritos pascuais, usando quipá, colocando talite e trazendo utensílios do Antigo Testamento para o Novo. Tudo isso se cumpriu em Cristo. Ele é a nossa Páscoa. Trazer esses elementos para dentro do nosso culto é anular o sacrifício de Jesus. Então você não precisa de mezuzá na porta. Você não precisa de menorar, porque Jesus é a luz do mundo. Por que eles usavam lá o quipá? Porque para lembrar que tinha um Deus acima deles. Você não precisa, Ele está dentro de você. Ele está aí, ó. Paulo sintetizou tudo. Cristo é a nossa Páscoa, ponto, acabou. Tudo que estava no Antigo Testamento se cumpriu em Cristo. Então querer trazer os rituais do Antigo para o Novo é anular o sacrifício de Jesus. Por isso que é importante, irmão, você ter conhecimento da Escritura. E aí eu glorifico a Deus pela quantidade de irmãos aqui no culto da palavra. É fome pela palavra para não cair em engodo. Ainda mais hoje em tempo de rede social. Qualquer coisa que as pessoas veem querem levar para dentro de casa. Não, irmão. É a palavra que nos mostra qual é a direção, qual é o caminho. E aí, João 1:29. Cristo é a nossa Páscoa e é o nosso Cordeiro Pascual. Por quê? Porque Ele é tanto o evento, Ele é tanto o agente quanto a ação. Ele é a Páscoa e é o Cordeiro Pascual. João 1:29. João Batista está no Jordão batizando. De repente Jesus vem. João para tudo e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira. Me ajuda. João disse: esse é o Cordeiro o quê? João disse: é o Cordeiro que vai tirar? É o Cordeiro que tirou? É o Cordeiro o quê? Porque a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, o perdão dele por nós, é uma ação contínua, não tirou e nem vai tirar. Ele tira. Se eu pecar todo dia e confessar todo dia, Ele tira, Ele tira, Ele tira, Ele tira. É uma ação contínua o perdão de Deus. É uma ação contínua. E Ele é tanto a Páscoa quanto o Cordeiro. Ele é o evento e o agente. Melhorando a aplicação, Ele é a liberdade e é o libertador ao mesmo tempo. Ele é a liberdade e o libertador. Agora, olha a progressão do Cordeiro. O que você tem que entender? Como é que no Novo Testamento isso aqui a conta fecha? Vamos lá, a gente vai encerrar. Vejamos a progressividade da redenção através do Cordeiro. O Cordeiro apontava para a redenção. A progressividade, não vou nem no Éden, na morte de Adão, no pecado de Adão, quando um animal é imolado para fazer roupa para Adão. Eu poderia ir lá.
Mas como o texto não fala qual animal que foi imolado, fica só na base da conjectura. Mas vamos lá. Em Gênesis 22, um cordeiro ou um cabrito para salvar Isaac. Vamos lá, eu preciso pontuar isso aqui, irmão. Isso aqui é interessante demais. Vou até beber água. Abraão está indo para Moriá. Aí Isaac fala assim, pai, estou vendo fogo, estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo. O culto está aqui, tranquilo. Só está faltando uma coisinha, pai. O quê? O cordeiro. Aí Abraão vira para Isaac e fala, meu filho, Deus proverá. Para quem? Opa, para quem? Não, pode falar, irmão. Para si. Abraão falou, Deus vai prover para mim? Para ele mesmo. Deus vai prover para ele mesmo, porque eu estou levando para o altar, não é para mim, é para ele. Então, quando você diz que Deus proveu um cordeiro para Abraão, não é. Deus não proveu um cordeiro para Abraão, Deus proveu um cordeiro para si mesmo. Deus proverá o cordeiro para si, para ele mesmo, porque foi ele que pediu, ele vai prover. Aí Abraão sobe, deita Isaac, amarra, levanta o cutelo, o anjo brada, não faças tal. Aí depois você lê, eu não vou ler o texto, não você lê em casa. O texto diz que apareceu um cabrito amarrado pelos chifres, num arbusto. Mas Abraão falou que Deus ia prover mas apareceu um cabrito, e cabrito é diferente de cordeiro. Cordeiro é novo, cabrito tem mais idade, cordeiro não tem chifre, cabrito tem. Mas Deus não falou que ia prover um cordeiro? Por que apareceu um cabrito, um carneiro? Porque olha o que Abraão falou, Deus vai prover um cordeiro para si. Aí lá no Evangelho de João, lá no capítulo 8, Jesus fala assim, Abraão exultou ver o meu dia. E viu. E se alegrou. Quando é que Abraão viu os dias de Cristo? Indo para o Moriá. Quando Deus falou assim, Abraão, pode ir. Pai, cadê o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro. Pela fé, Abraão viu o Calvário. Filho, sabe por que eu vou te entregar no altar? Porque o que Deus está me pedindo para fazer, Ele já fez. Ele já entregou o filho dele. Que está morto antes da fundação do mundo. Quando Abraão chega no alto do Moriá, que ele levanta o cutelo, não aparece um cordeiro, aparece um cabrito. E o cabrito morreu no lugar de quem? De Isaac. O cabrito morreu no lugar de quem? Então o cabrito foi para Isaac. Mas o cordeiro é para nós. Abraão viu um cordeiro que não era só para salvar Isaac, porque o cabrito morreu só para Isaac e acabou. Se nós dependêssemos do sangue daquele cabrito Moriá, a gente não estava aqui. Mas Abraão não viu aquele cabrito no arbusto. Abraão viu o cordeiro preso lá no madeiro. Essa é a diferença. O cabrito foi para Isaac, o cordeiro é para nós. Mas volta lá para o slide, por favor. Então foi um cordeiro, um cabrito para salvar um homem, para salvar Isaac, o filho de Abraão. Êxodo capítulo 2, 12, verso 3, esse eu tenho que ler. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Vamos acompanhar a progressividade. No Gênesis, era um cordeiro para um homem, um cordeiro para um. No Êxodo, um cordeiro para cada família. Deus falou, um cordeiro para cada casa, um cordeiro para cada família. Isso aí, cada casa. Agora, Levítico 16, a partir do verso 29, no dia da expiação, eu não vou ler o texto, que o texto é longo. Deus manda o sacerdote matar um cordeiro para a nação. Era um cordeiro para um homem, um cordeiro para a família no Êxodo, depois é um cordeiro para a nação no deserto. O povo pecava, e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e espargia o sangue do cordeiro na tampa da arca, no propiciatório, para tornar o povo, a nação inteira propícia. Então primeiro era um cordeiro para um homem, depois um cordeiro por família, agora um cordeiro para a nação. Só que quando chega em João 1,29, não é mais um cordeiro para um homem. Não é mais um cordeiro para uma família. Não é mais um cordeiro para a nação. É um cordeiro para o mundo. É um cordeiro para todo aquele que nele crê. É o cordeiro que tira o pecado do mundo, não só de um homem, não só de uma família, não só de uma nação, mas de todo aquele que nele crê. É a revelação progressiva. Eu acho que esse é o último slide.
Não. Penúltimo. Êxodo 12, verso 5, o Cordeiro Pascual. Olha como tudo aponta para Cristo. Desculpa, eu sei que o foco é Moisés, mas eu pontuei aqui porque é Páscoa essa semana, então eu achei interessante a gente pontuar isso aqui. Êxodo 12, verso 5, o Cordeiro não poderia ter defeito. Cristo cumpriu essa exigência. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Cristo não tinha defeito algum. Assim como o Cordeiro não podia ter defeito. Êxodo 12, verso 3. Tinha que ser separado, isso aqui, irmãos, é interessante demais. O Cordeiro tinha que ser separado para o sacrifício no dia 10 e sacrificado no dia 14. Assim, Cristo entrou em Jerusalém no dia da separação do Cordeiro e morreu no mesmo dia do sacrifício. João 12, do verso 1 e verso 12. A entrada triunfal de Jesus se deu no dia em que conhecemos como Domingo de Ramos, e o domingo antes da crucificação. Os 4 evangelhos relatam: Jesus inicia sua paixão na madrugada de quinta e é morto na sexta. Para os judeus, a virada do dia não se dá à meia-noite, mas ao entardecer. Então, quando você faz as contas, a conta bate certinho, porque do mesmo jeito que o Cordeiro tinha que ser separado no dia 10, Jesus entra em Jerusalém no dia 5, no domingo, e é sacrificado na sexta. Aí você faz a conta, o Cordeiro é separado dia 10, 11, 12, 13, e morria no dia 14. Domingo para segunda, segunda para terça, terça para quarta, quarta para quinta, de quinta para sexta, Jesus é preso. Do mesmo dia, mesmo tempo que o Cordeiro tinha que levar para ser preparado, Jesus se preparou naquela semana para cumprir exatamente o que a Escritura diz. Tudo aponta para Ele, tudo aponta para Ele. Último, e a gente encerra. Êxodo 12, verso 6. O Cordeiro precisava ser imolado pela congregação inteira, assim como Cristo foi sacrificado pelos líderes civis e religiosos de Israel e de Roma, pela vontade popular da turba, ou seja, da multidão. Marcos 15, verso 15, só esse texto, o texto diz o seguinte: e para agradar a multidão, Pilatos mandou crucificar Jesus. Ou seja, do mesmo jeito que toda a congregação precisava estar junto no sacrifício, todos os representantes dos líderes de Israel e os romanos estavam lá para condenar Jesus. Êxodo 12, 46, nenhum osso do Cordeiro deveria ser quebrado. Assim foi com Jesus, João 19, 33 ao 36. Jesus está na cruz, os 2 ladrões que estão à direita e à esquerda morrem. Aliás, Jesus entrega o Espírito às 3 da tarde, os ladrões estão vivos. E aí eles vão aplicar o crurifrágio, falta tempo para falar sobre isso. Um golpe de misericórdia que o Império Romano aplicava em quem estava crucificado para a pessoa morrer mais rápido, quebrava-se as pernas. Quando chega a vez de Jesus, não quebraram as pernas, enfiaram a lança do lado dele, saiu sangue e água. E eu tenho no meu Instagram uma live que eu fiz sobre isso, os detalhes da crucificação. Depois você assista lá, foi o ano passado isso, ou 2 anos atrás, mas a live está salva lá, com um monte de imagem para você ver que nem um osso de Jesus foi quebrado. Aí lá eu dou a explicação melhor, tá bom? Então, do mesmo jeito que o Cordeiro não podia ter nenhum osso quebrado, Jesus também não teve. Êxodo 12, verso 13, o sangue do Cordeiro era o símbolo do sangue do Cordeiro de Deus. E fazia estar sobre o povo a proteção divina contra a escravidão do pecado e o castigo. Assim também o sangue de Jesus nos liberta da escravidão de Satanás e da punição eterna. Próximo slide, por favor. Falei que era 2, mas não era. Eu estou adiantando por cada hora, irmão, que acabou. Pães asmos, ervas amargas, lombos cingidos, sapato nos pés e cajado na mão. Êxodo 12, do verso 8 ao verso 11, vou ler rapidinho. Os pães asmos, um memorial, a pressa com o qual deviam partir, mas também um símbolo da purificação e libertação do fermento do mundo. Deus falou, olha, preparem a massa, mas não coloquem fermento, que não vai dar tempo do pão levedar. Vocês vão sair à meia-noite, então vocês vão comer pão sem fermento quando saírem do Egito. Então o pão sem fermento era um memorial da pressa com que eles saíram, da velocidade com que eles saíram, a ponto de não dar tempo da massa fermentar. E além também do fermento apontar para o pecado. Então eles tinham que sair deixando o fermento no Egito, não podiam levar o fermento do Egito junto com eles. As ervas amargas, ok? A Torá oral, no caso a Minhá, ela menciona alface, escarola, chicória, serpentária, hortelã, dente de leão, como sendo ervas amargas que eles comiam durante a Páscoa. Isso serviria para chamar a atenção para a amargura da vida experimentada por Israel no Egito. E esta amargura deveria ser sobrepujada pela doçura da carne do Cordeiro. Lombos cingidos, suas vestes flutuantes, deviam ser amarradas para não lhe impedir os movimentos, somados aos pés calçados e ao cajado, que era multifuncional, estavam prontos para a jornada. Deus falou, lombo cingido, sapato no pé e cajado na mão. Irmão, pena que o tempo é pouco para a gente falar sobre isso. Encerrando, sangue nos umbrais da porta. Agora encerra mesmo. O sangue no umbral da porta. Note que Deus não menciona o liminar da porta.
não considera o sangue de Jesus como algo impuro que deva ser pisado. Analise o seguinte versículo, vamos analisar o seguinte versículo, mas deixa eu pontuar isso aqui. Deus falou, coloca o sangue do cordeiro na lateral e em cima na porta, mas não coloca no limiar, porque é onde todo mundo pisa. O sangue do cordeiro não pode ser pisado. Não podia passar o sangue do cordeiro no chão. E onde é que a gente encontra isso no Novo Testamento? Hebreus 10, 28 e 29, esse texto é muito forte. Olha o que o texto diz. Quebrantando alguém a lei de Moisés. Olha isso aqui, irmão. Morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Antigamente, alguém quebrava a lei de Moisés, tivesse 2 ou 3 testemunhas, a pessoa poderia ser até apedrejada. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testemunho, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. É uma pergunta que o escritor aos Hebreus está dizendo. Ele está dizendo, se vocês acham que na antiga aliança o cara morria por 2 ou 3 testemunhas, na nova aliança agora, quem pisar o sangue de Cristo, quem profanar o sangue de Cristo, quem não der valor ao sangue de Cristo, vai sofrer um castigo muito pior. Por isso que nós precisamos considerar com maior extremo e zelo a comunhão com Cristo Jesus, que é o nosso Cordeiro Pascual. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, e até quarta-feira que vem, permitindo o Senhor.